tarde, estamos de volta com a Sintonia e ao rever aqui a minha vinheta, me veio assim uma sensação de que eu ainda não agradeci ao vivo ao James, que criou uma vinheta muito linda, a gente parece estar mergulhando naquelas claves, mergulhando nas notas. Então, James, aqui o meu muito obrigada. Hoje eu estou, para variar, muito feliz. Eu trago uma pessoa que eu já havia achado interessante, só que ao conversar com ela, nos bastidores há pouco, eu percebi o quanto mais ela é interessante e quantos assuntos que não estão na nossa pauta ela teria para nos contar. Então já fica de antemão um convite para que ela retorne o ano que vem para falar desses outros assuntos. Hoje eu trago a Silvia Anspach, tive que decorar como falar esse nome, que vai dar o nosso boa tarde aos internautas. Por favor, Silvia. Boa tarde, gente. A Beth prometeu que eu seria uma pessoa interessante, eu espero não decepcioná-los. Essa tua apresentação tão generosa, né, Beth, pode decepcionar o pessoal. Tenho certeza, Silvia. E a Silvia, o que seria a Silvia? Eu começo a olhar aqui, tem umas coisas que ela vai ter que traduzir no decorrer da entrevista, ela terá que me esclarecer. É bom que é um aprendizado esse programa, né? Ela é doutora em comunicação e semiótica, mestre em linguística aplicada, especialista em psicologia analítica, empresária da área de comunicação, já soube que faz palestras por todo o Brasil, professora universitária e escritora. Temos aqui vários livros da Silvia. E Melosofia, vou querer saber do que se trata. Livro Entre Babel e o Éden. Arte, Cura e Loucura. Silvia, você tem muito para contar para a gente, né? Vamos ver, né? Por onde nós vamos começar? O que você gostaria de traduzir um pouco do que você faz? Já que tanta coisa, né? Olha, eu sou empresária da comunicação atualmente, mas na verdade a minha trajetória foi uma trajetória bastante truncada, bastante diversificada, né? Eu comecei estudando letras, depois eu fui fazer uma pós-graduação em linguística aplicada, fui mais para a área acadêmica e pensei que estava ficando na área acadêmica mesmo, né? E a partir da área acadêmica eu fui para a docência. Ensinei em muitas universidades, e principalmente na Universidade Católica, na PUC, onde eu fiquei no departamento de inglês durante 27 anos. Mas pela minha formação híbrida, eu dava aula em jornalismo, em artes do corpo, em filosofia, em diferentes áreas. Né? Trabalhava mais com literatura mesmo, principalmente com literatura estrangeira. Né? E depois da área acadêmica, eu fui me voltando mais para a área criativa. Na verdade, depois é uma mentirinha, porque desde criança a criação estava na minha veia. Você já percebia isso? Eu já criava, eu já escrevia, eu era muito voltada para a música, eu vi tua vinheta aí cheia de claves e tudo, né? Era voltada para a música, venho de uma família de pessoas que são voltadas para a música e para a criação artística, para a leitura e tudo mais. Daí eu cada vez mais fui me voltando para a criação e para palestras nesta área de criação. Fala também, alguns temas de suas palestras. A criação literária, né? Psicologia da arte, psicologia da literatura, educação, cultura, comunicação. Eu dou também coaching para empresários, políticos, comunicadores e tudo mais. E me conta como é essa inspiração que você diz que você tem ao escrever. Agora eu vou falar da minha atividade como escritora, né? Bom, eu como escritora, eu sou amadora. Eu não sou uma escritora famosa nem nada, e sou amadora também no sentido de amar o que eu faço. Né? Amadora, olha que interessante essa conjugação. Não só de não ser profissional, não só no sentido de não ser profissional, mas também no sentido de amar o que eu faço. Adoro o que eu faço mesmo. Né? E a gente já estava conversando antes sobre como era criar. Existem teóricos, por exemplo, o Edgar Allan Poe, que foi um grande escritor e teórico, ele dizia que para escrever é necessário você ter uma intenção e saber exatamente o que você vai fazer, muito racionalmente. Determinar o tema. Determinar tudo, todos os mecanismos que você vai usar, que a escritura seria fruto de uma operação muito racional. Eu te digo, para mim não é assim. Há que discordar. Para mim vem aquele jorro, vem de um fogo interior, vem alguma coisa, alguma ideia muito vaga, e essa ideia vai tomando corpo, parece que ela vai me tomando, ela vai me escrevendo. Não sou eu mais escrevendo a coisa, é a coisa se escrevendo e me escrevendo, ela toma conta de mim.
e depois eu começo a elaborar. E você tem um insight sobre o tema que você vai escrever? Às vezes nem tenho um insight, eu tenho uma ideia vaga e não sei onde ela vai me conduzir. Às vezes eu vou escrevendo um conto, eu lembro que tinha um conto que daí no meio eu plantava uma árvore. Eu pensava, gente, que raio que eu vou fazer com essa árvore agora? E essa árvore foi acontecendo. O resto da escritura foi me mostrando qual era o destino dessa árvore. Que era um conto sobre romãs, a simbologia da romã e tudo. E ele foi se fechando sozinho. A tal ponto, sabe, Beth, que mesmo os meus livros teóricos, não só os livros criativos, quando eu escrevo, eu tenho que estudar o que eu escrevi. Tá. Sabe? Porque tem alguma coisa que é muito inconsciente que vai acontecendo em mim. Pode se sugerir que você tem alguma inspiração que venha... Não sei se ela vem de um inconsciente mais profundo ou se ela vem de uma coisa divina. Eu sou, por formação, né? Eu sou junguiana, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em psicologia analítica junguiana, e segundo Jung, existe dentro de nós uma estrutura que é chamada self, né? Um arquétipo, aliás, que é chamado de self. E esse self é, como ele diz, a imago Dei, é a imagem divina, intrapsíquica. Quer dizer que a gente tem, dentro da nossa psique, a gente tem alguma coisa, a centelha divina. É o divino a em centelha nós, divina. Né? E Por isso que o cristianismo fala, né? Você é imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa centelha divina. E você concorda que ao assumirmos essa nossa centelha divina, ao a gente reconhecer em si mesmo Cristo em nós, a gente passa a ter uma vida mais flexível, mais tolerante. Porque hoje, como estão as coisas, é só se digladiando com tudo. É verdade. E quando você se olha como um ser divino, a coisa fica mais suave, não é? Muito mais, muito mais. Eu adorei conversar com você antes daqui, porque esses assuntos me encantam. E você falou que você toca piano. Eu estou percebendo assim uma afinidade que nós vamos ter que marcar encontro fora da nossa entrevista. Sem dúvida, sem dúvida. E o interesse pela literatura veio por imposição, veio porque você teve approach com alguma coisa? Olha, ele veio por várias coisas. Primeiro, você sabe, como uma pessoa que trabalha com música, você sabe que a arte está na veia já. Ela está no sangue, ela está no seu DNA, eu acho, né? Ela está no seu DNA, na sua genética. Ela tem a ver muito com o meu temperamento. A música, a escritura, a literatura tem muito a ver com o meu temperamento, porque eu sou muito introspectiva, eu sou voltada para a contemplação, então essas imagens todas do meu interior, eu tenho a necessidade de extravasá-las, de expressá-las. Tem a ver com a minha formação familiar, que eu venho de uma família, como eu disse, de pessoas que criavam e criaram muito, né? Músicos, pessoas que escreviam e tudo mais. A minha avó, que morou comigo, por exemplo, até falecer até os 73 anos, ela era uma grande leitora, uma grande ledora de tudo que era possível. Ela lia desde o jornal até uma literatura de entretenimento, bula de remédio, literatura de entretenimento, os grandes clássicos, os lançamentos mais recentes da literatura. A escola... Isso refletiu em você. Claro que refletiu. A escola por onde eu passei também era uma escola que incentivava a criação artística. Tanto que eu tenho amigas até hoje que vieram dessa escola, e a gente se encontra ainda, e a maioria de nós se voltou para alguma área de arte e de criação. Eu acho que a escola também influenciou. Então foi uma mescla de coisas, uma confluência. Então isso colocando na nossa atualidade. E não só o ambiente da escola, mas o que está no teu DNA também, né? A tua propensão também, né? O teu talento individual, o teu temperamento também, tudo. Eu você acho uma mescla de coisas. Que é anos lecionando na PUC, em outras escolas, você percebe que hoje os jovens e as crianças estão um pouco distanciadas dessa possibilidade que você vivenciou com relação a incentivo à leitura? Você está demonstrando isso porque você teve todo um feedback, estava no seu DNA, você teve oportunidades. A criançada de hoje está mal escrevendo, ler livros, até ler, né? Naquele iBook. Que para mim, o e-book me exaspera, porque eu gosto de anotar, dobrar, voltar. Você concorda que a tecnologia de hoje, que a gente tem que acompanhar, possa estar dando um retardo no aprendizado? Eu acho que não só o retardo no aprendizado, né? Mas como você falou, existe o impacto da tecnologia, abre muitas janelas, não é? E são muitas janelas que são abertas simultaneamente. O cara que está na internet, ele clica nessa janela aqui, naquela.
E na vida diária, a criança está abrindo várias janelas também. Ela vai para aula de inglês, ela vai para aula de ginástica, ela vai para natação, ela faz isso, faz aquilo. E não sobra a janela para a contemplação, né? Para você se centrar. Conexão. Para uma conexão. E a arte, a literatura, a música, você que trabalha com música, eu trabalho com literatura, toco piano também, tudo. Ela é uma forma de conexão, conexão consigo, né, com a gente mesmo, conexão com o outro, conexão com a ordem cósmica, conexão com o espírito. E é uma parada no tempo, né? Porque essa garotada, como você falou, ela está abrindo esse monte de janela, fazendo um monte de coisa e está vivendo a necessidade de atingir inúmeras metas ao mesmo tempo e não há como ter tempo. E ela vai ser ao mesmo cobrada, tempo, né? mas ela não tem tempo, tempo com letra maiúscula, tempo para respirar. E no futuro ela será cobrada porque ela não vai conseguir escrever um texto com harmonia, com conexão. Ela não vai conseguir falar adequadamente porque... E ela não vai ter equilíbrio. Porque você não liga mais para falar com o amigo, você acaba só digitando e esperando a resposta. Isso é lamentável. E não vai ter equilíbrio. Mundo, né? Não vai ter equilíbrio, porque você está sendo levada pela onda. Você vai sendo levado. Peraí, e onde é que está o teu espaço? O eu, né? O eu com o outro, o eu com o cósmico, esse eu holístico de que a gente estava falando, o eu com o espiritual. Onde é que está o espaço para respirar esse eu verdadeiro, esse eu essencial? Onde é que está a intimidade? Você não tem intimidade mais com você mesmo. Isso é muito triste. É verdade. Você não tem mais intimidade consigo mesmo. Eu estou gostando dessa mensagem que eu gostaria de reiterar aqui para as mães, pais. Estipulem, combinem com seus filhos o tempo que eles vão ficar no iPad, o tempo que eles vão ficar ouvindo aquela música que não ouve o som de um pássaro, mas ouve o som que está lá direto. Porque isso, daqui uns anos, vocês vão cobrar desses seus filhos, não é mesmo? Verdade, verdade. Me conta, o que significa para você literatura e paixão? Bom. Essa pergunta é boa, hein? É lógico. Bom, em primeiro lugar, o Hegel, grande pensador, ele diz, nada de grande se faz sem paixão. Eu digo, nada de pequeno também se faz sem paixão. Que lindo, né? É verdade. Paixão, na verdade, não é só esse sentimento infantil, atabalhoado, que te leva a fazer besteira. Né? Tá. Paixão é uma iluminação também. Né? É a conexão com o teu fogo interior, com o teu fogo sacral, com essa imago Dei que eu falei no começo, né? Essa imagem divina que você tem dentro de você. Então, na verdade, se você não tiver conexão com esse fogo sacral, esse fogo fundamental, você não cria nada. E a literatura, a verdadeira literatura, ela capta esse fogo. Além disso, Beth, qual é a imagem por excelência da transformação psíquica no Ocidente? É a paixão de Cristo, Pássio, paixão de Cristo, morte para ressurreição. O nosso ego é uma coisinha muito pequenininha, uma casquinha. Ele precisa morrer para renascer, para desabrochar, para se diluir e permitir uma expansão, para ele crescer. E uma maneira de você desabrochar e explodir esse eguinho tão pequenininho, tão medíocre que é o nosso, enxergar com mais olhos, abrir horizontes, desabrochar e se expandir, é a criação artística. Através é da a arte. música, é a literatura. Qualquer forma de arte, qualquer forma de arte. É uma maneira de você fugir desse eguinho cotidiano, mesquinho, que tem que ir só para a aula de inglês, que tem que só entregar tal serviço, etc., entregar tal tarefa tão bem feita e tudo mais, ir para o judô ou fazer as suas tarefas profissionais e tudo mais. Não, você tem que ter um tempo para desabrochar. Sair da mecanização, crescer, né? Sair da mecanização e ir para a humanização, e crescer, que é o que pode estar faltando, né? Está faltando humanização. E ideal. Está faltando ideal. Exato. Como faltam ideais, não é? Verdade, verdade. Eu sinto assim, a gente é uma gota no oceano, ou a gente pode ser o beija-flor, mas vai precisar muito mais mobilização para a gente retomar como eram os nossos ancestrais, que tinham conexão, sem precisar ter internet, tinham conexão com tudo, não é mesmo? Verdade. Você lecionou literatura, quais os aspectos que você focalizava mais? Bom, se a literatura e a criação literária e a criação artística são tão abrangentes, elas
abrem tantos horizontes, como eu estava falando, é impossível a gente reduzir qualquer fenômeno literário a um único aspecto, né? Na verdade, cada texto ele demanda uma abordagem e a gente vai tratar o aspecto para o qual ele nos encaminha em sua leitura. Mas, na verdade, uma das coisas que me encantava quando eu dava aula de literaturas de língua inglesa na PUC eram as literaturas produzidas pelas minorias. Literaturas de terceiro mundo em língua inglesa, literatura do Caribe, Jamaica, Trinidad, você tem até artigos aqui que você mostrou para mim agora há pouco. E tudo, né? Barbados. Eu cheguei, inclusive, a dar uma palestra no final de 2012 na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sobre literatura caribenha, literatura de Barbados. Trabalhei com literatura africana, em língua inglesa, literatura indiana em língua inglesa também. E qual seria o interesse que os alunos demonstravam por esse seu trabalho? Você conseguia captar a atenção e a intenção deles? Muito, porque a gente estudava não apenas a literatura, os recursos literários abrangidos pelo texto, mas estudava aquelas culturas também, né? E alargava a percepção do nosso universo cultural. Porque o que a gente sabe de África, essa é a função, Índia, né? De Jamaica e tudo mais, né? E mostrava também como nós, desses mundos emergentes, desses países em desenvolvimento, temos tanto a contribuir também. Sem dúvida. Como nós temos uma unicidade, como nós somos únicos, peculiares, né? Como cada um tem uma linguagem tão própria, um universo tão incrível de possibilidades, de mitos, de ritos, de histórias e tudo mais. Eu né? vou fazer questão de um dia que você me convide para uma palestra sua, porque deve certeza. ser encantador. Trabalhei muito com literatura, como eu dava aula de literatura americana, por exemplo, norte-americana, trabalhei com literatura afro-americana, a literatura produzida pelos negros americanos, judaico-americana, contemporânea também, tudo. Então, e tem algum fato que você teve conhecimento através desse estudo, alguma coisa que você poderia nos contar? Eu acho que uma das coisas que a leitura dos escritores de terceiro mundo sensibiliza a gente nos sensibiliza para, desculpe a construção defectiva da frase, mas nós somos sensibilizados de uma maneira particular, a partir dessa leitura, para a questão da escravidão, a barbárie que foi a escravidão. Né? E parece que é uma coisa que está tão longe da gente, não é? E não está. Não está. E ela tem consequências ainda hoje na integração e na dificuldade de integração desses povos que foram sistematicamente escravizados, por exemplo, né? A dificuldade que eles têm ainda de se integrarem ao nosso sistema produtivo, ao nosso sistema social. Eles têm naturalmente um complexo de inferioridade, ou é impressão minha? Eu acho que a culpa é mais da nossa sociedade. A nossa sociedade que tem um complexo de superioridade. Né? Não é eu tanto acho que ainda tem uma certa rejeição, né? Uma certa dificuldade em aceitar, em acatar essas pessoas que foram escravizadas e excluídas por tanto tempo. Né? Por exemplo, nas novelas hoje começam a aparecer afrodescendentes, começam a aparecer negros em posições melhores. Papel melhor. Mas na nossa sociedade diária, quantas dessas pessoas a gente vê em cargos de diretoria? Quantos médicos negros você teve? Verdade. A quantos dentistas negros você foi? Quantos tenistas você viu negros? Né? Então, a nossa sociedade ela é muito injusta e muito excludente. E quando você lê a história, as histórias relatadas por esses povos, a dor toda pela qual eles passaram, nas gerações seguintes. Né? Daí você vê também a dimensão do que foi isso. Os horrores todos. Silvia, e você acha que o sistema de cotas que está aprovado aqui no Brasil para as faculdades vai resolver alguma coisa? Se vai resolver, não sei. Ajuda, mas é uma maneira, eu vejo como uma maneira de tentar compensar, sem dúvida, né? De tentar compensar erros históricos que foram cometidos. Mas não é... Agora, é um problema, né, também, né, Beth? Porque é difícil só os negros têm cotas? Você solucionar o passado fica muito difícil. Né? É uma maneira de tentar compensar.
Mas, por outro lado, há quem diga também que é uma outra forma de discriminação. Então, eu né? sinto como discriminação. Como uma outra forma de discriminação. Porque o índio pode falar, mas eu também quero lógico. O pardo, o amarelo, então isso criou, mas eu acho que, de fato, uma discriminação. Eu concordo que são formas de... Qualquer forma de discriminação, ela é negativa. Qualquer forma de discriminação é negativa. Mas que a gente tem que pensar em mecanismos de compensação, eu vejo que a gente tem que compensar. E o ensino de literatura é uma dessas maneiras, a conscientização. Já tem lugares no Brasil que eles estão incentivando as crianças mais pobres a terem a sua própria biblioteca na escola, porque precisa que a criança leia. Isso, e para conscientizar sobre esses problemas que eu estou colocando agora. Se você se conscientiza, você também consegue gerar uma sociedade mais justa, mais equalitária, não é? No sentido das cotas, só para encerrar esse assunto, eu sinto assim, ao invés de cotas, por que não conseguem, desde o início da pré-infância, já dar condições melhores para as crianças do nosso Brasil, que para mim o futuro de qualquer nação é cuidar das crianças. Isso. E as crianças de baixa renda, são negras ou não, que elas tivessem um suporte de alimentação, de boa educação, para que chegasse no futuro e elas tivessem o mesmo grau de competitividade que o branco. E aí eu volto àquilo que você tinha me perguntado, qual é a tarefa da educação. Eu, como educadora, eu tinha essa tarefa de conscientizar. E a literatura é uma forma de te levar a essa conscientização também. Você conhecer o drama das outras raças, dos outros povos, é uma forma de conscientização, né? De levar a uma conscientização. Você sente essa sua atividade como uma missão? Ah, claro, é uma das minhas missões. Quais são as outras? Conta pra nós. Ah, sei lá, é aquele que está em cima que determina, né? Mas eu acho que uma delas é essa, né? É uma tarefa missionária mesmo. A educação, a conscientização é uma tarefa missionária mesmo. Então, nós vamos agora ter o nosso intervalo e eu vou oferecer uma música, uma composição minha, que chama-se Por Testemunha. E, infelizmente, por esquecimento, eu não trouxe, eu queria te dar um CD. Já que você escreve tanto, eu acabei também escrevendo as letras das minhas músicas. Eu tenho um CD inteirinho autoral, a produção aí na saída, vamos dar um CD aqui para jovem. Ela chama-se Por Testemunha. E a letra, como eu lhe disse há pouco, eu percebo assim que não veio sozinha, viu? Eu recebi uma inspiração lá de cima. Vamos lá. Pena que hoje eu não posso. A vida que nos juntou agora retoma um tempo que nem foi embora. Eu supunha e foi juntando todos os detalhes, deixando aos poucos que o tempo fale. Reuni bem todos nossos passos, mantidos no calor dos teus abraços, na emoção que se encerrava num dia passado exatamente como eu queria, com os olhos molhados das lágrimas caídas, me acalentavas enquanto as contavas, voltando ao mundo sem que o tempo pare. Deixo que o amor adormeça, embale o sonho que me envolve agora, me leva pela vida fora.
Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quanto mais eu converso com a Silvia Anspa, essa grande escritora, esse grande tudo do qual nós estamos falando, mais eu percebo afinidade com ela e quantos assuntos ela terá que voltar aqui para contar para nós. Vamos saber agora, para você, qual é a ligação entre a literatura e outras formas artísticas? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que a literatura ela já é um ponto de convergência entre várias formas artísticas. Ela nos fala da arquitetura, do seu tempo, ela nos fala da escultura, ela nos fala da história, ela nos fala de tudo. E ela é uma linguagem que é híbrida. Porque como que você faz? Como que você cria um texto? Através da sua musicalidade, não é? Uhum. Você o cria através de sons. A literatura, originalmente, ela era oral, não era? Sim. Ela era para ser lida. E hoje, quando você lê um texto, você vê que o texto mais bonito é aquele que tem uma musicalidade, né? Que flui como uma melodia. Então, os ritmos, as rimas, os tempos, as pausas, as harmonias, tudo isso, os pontos e contrapontos, temas e contratemas, tudo isso tem a ver com o universo musical. Além do que, num texto literário, você usa muitas metáforas, muitas imagens, não é? Ele é cheio de imagens, ou seja, você pinta com palavras também. Então, a literatura em si, ela já é híbrida. Ela é um monte de artes. Fora que ela, com todas as outras formas artísticas, são expressão do espírito humano, são expressão da nossa psique, da nossa alma, do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa realidade. Todas elas se integram e se entrelaçam de uma maneira dialógica, dialogada, para nos falar de nós mesmos, do outro, né?
da realidade cósmica, da realidade cultural, da realidade histórica. E você percebe, Silvia, se no momento você resolve escrever, que você deixa de estar só, e quando você põe as palavras, parece que tem alguma coisa do seu lado, não é assim mesmo? Sem dúvida. É uma coisa que acontece com a música. Sem dúvida. E você não escreve para você. Você está acompanhada. Do momento que você escreveu, você já está escrevendo para alguém. Não é? Você já está pressupondo um público. De que vale um livro sem leitores? De que vale uma música como a que você cantou tão linda, sem o aplauso, né? Sem o fruidor, né? Sem aquele que o recebe. É aquele flow que causa aquela nossa ação, né? E fora que, outra vez, voltando ao Jung de que eu estava falando, né? Você tem um inconsciente coletivo, não é? Que é seu e é de todos os homens. Do momento que você escreve, você entra em consonância com o teu inconsciente coletivo, você entra em consonância com a humanidade, com todos os homens, com a tua própria humanidade e com a humanidade de todos nós. Você está dialogando com toda a história humana, com todos os seres humanos. Com quantos anos você começou a escrever seus livros? Olha, livro não sei, mas eu escrevia poemas e alguns textos discursivos em prosa já desde criança. Desde criança. Que há alguns escritores que despontaram mais velhos, não tem? Mas, na verdade, eu lancei um livro, o meu primeiro livro de poemas, bem mais tarde. Ele já estava pronto, já fazia tempo. Eram poemas que eu fui escrevendo ao longo da minha vida. Posso ler se quiser. Lê alguma coisa pra gente, vamos lá. Tá bom, vou ler um sobre poesia mesmo. Vamos poder desfrutar aqui um pouquinho, né? Esse é um livrinho que eu lancei aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que se chama Patches and Sketches, e em português Cacos e Trapos. Não foi uma tradução literal, uma tradução livre. E é um livro de poemas em inglês e em português. Ele foi lançado aqui e num congresso nos Estados Unidos. Vamos deleitar aqui. E eu vou ler um dos poemas em português. Vamos lá. Que é sobre o que é poesia. Poesia é pingar pingos de chuva nos is. Fazer tremer com tremas. É abrir asas ao invés de aspas. Catar sonhos e senhas nas sendas de indizíveis sons. É nunca fechar nada. É sempre desfalcar os dicionários, suspender leis, surpreender sentidos. É insensar os signos, com ou sem insensatos significados. Poesia não é nada disso. Este poema é o aquém, de um sempre teimoso além. Nossa, gente... Obrigada. É o poema de uma amadora, né? Maravilhoso, eu estou aqui, deu um nó na garganta, porque... É impressionante, rico, muito rico. Obrigado por essa oportunidade que você está tendo. Inclusive, eu queria fazer aqui um comentário. A nossa internauta Maria Lúcia Cunali, ela escreve os poemas, ela escreve algumas coisas. Você vai adorar essa entrevista. Faz favor, fazer contato com essa moça aqui. Vamos, Maria Lúcia, nossa, quero te conhecer. Maria Lúcia? Maria Lúcia, ela é de Piracicaba. E eu vou pedir para ela mandar alguns poemas para vocês trocarem algumas ideias. E ela, eu a conheço há anos e ela nunca me contou que escrevia. Imagina, se pode. Só que o nome Lúcia vem de luz, né? Luz. Tá aí, registrado, hein, Lúcia? Bom, agora, desde que eu fiquei pensando nessa pergunta, querendo saber o que seria semiótica. Ah, tá. Aqui eu fiz o doutorado em comunicação e semiótica, você ficou intrigada com isso, né? Né? Você ficou intrigada com isso. Desculpe a minha ignorância, mas não sei o que é semiótica. Não é ignorância, porque, na verdade, a semiótica, ela estuda todas as formas de expressão humana, todas as linguagens. E por linguagem a gente não quer dizer, não se limita à linguagem verbal. Então, a linguagem gestual, por exemplo, a linguagem do vestuário. Como que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos pela nossa maquiagem, né? Pelo nosso vestuário, pelos nossos gestos. Então, isso que é semiótica. A semiótica, ela estuda tudo que no ser humano comunica. Tudo que é linguagem. Né? E no nosso âmbito criador e no nosso âmbito de percepção, tudo é linguagem. Tudo é linguagem mesmo, porque você às vezes acha que viu um fato. Você fala, eu vi, o fato é assim, foi assim. Ora, um jornal vai dizer que foi assim, outro jornal vai dizer que foi assado, uma pessoa vai dizer que foi assim, outra vai dizer diferente, né? Por quê? Porque nós somos seres de linguagem. Ao olharmos o mundo, nós já o traduzimos, já o interpretamos
pela nossa ótica particular. Nós já transformamos o mundo em linguagem. E a semiótica estuda tudo isso. Então, as formas significantes, tudo para nós significa. Uma mesa não é simplesmente uma mesa. Ela é também um signo de bom gosto, né? Ou de mau gosto. Ela é revelação de uma cultura ou de outra. Ela é inútil numa cultura, ela é útil na outra. Tem gente que come no chão, tem gente que come na mesa. Então, todas essas formas significativas, todas essas formas expressivas são estudadas pela semiótica. Existe uma cadeira que leciona de semiótica, isso? Sim, existe. Olha. Semiologia ou semiótica. Existe, vivendo sim. e aprendendo. Eu imagino quanta gente nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, eu dei uma definição aqui bem leiga mesmo, não uma definição técnica, né? Mas a semiótica, ela estuda todas as formas significativas, todas as formas de comunicação, todas as linguagens. E como eu disse, linguagem não apenas verbal. Então isso reitera um convidado nosso, acho que de 15 dias atrás, o Gilberto Cury, que ele é da programação neurolinguística. E ele comentou a porcentagem, que até me chocou, que o não verbal corresponde a mais de 90%. Nossa. É isso mesmo? Eu não sei, a porcentagem eu não sei te dizer, mas quando uma pessoa entra, né, na tua sala, ela já comunicou alguma coisa, antes de falar qualquer coisa. Tá. Ela já te comunicou, você já desenvolveu uma antipatia, uma simpatia por ela, a maneira dela andar, a postura dela, o jeito de vestir, o perfume, o olhar, tudo. Como ela está com a boca. Como ela está com a boca, o jeito de sorrir, muito, né? Tudo, o cabelo, né? Se o cabelo é tingido ou não, as bijuterias que ela escolheu, as joias que ela usa, você já faz um julgamento sobre classe social e tudo mais, né? E é real isso, que a primeira imagem é a que fica ou dá para depois a gente isso eu já considerar? Não sei dizer, né? Não sei dizer, você na sua opinião, aquilo que você eu tem de acho pronto... que é uma das coisas que influencia na tua percepção, é a primeira, mas eu acho que é um todo, um todo sem dúvida, né? Mas o que comunica é um todo, é uma globalidade mesmo. E se fosse só o verbal, você imagina uma pessoa que fica falando só assim, olha, ela te dá uma conferência só desse jeito, assim, né? Ela te dá uma conferência inteirinha falando, então eu fui assim, no mesmo tom e não sei o quê. Você não vai prestar a menor atenção, você vai dormir. E uma outra que tem charme, que tem graça e não sei o quê, às vezes não falou nada, vão te perguntar, escuta, mas sobre o que ela falou mesmo? Nem prestou atenção. Nem prestei atenção, mas eu achei tão interessante, tão transformadora a experiência de conviver com essa pessoa, que não me importa o que ela falou. E você percebe como eu estou assim somando os pontos, como é convergente você escrevendo e eu fazendo música. Quando a gente fala, é uma música. Porque agora que você deu esse exemplo da pessoa dando uma palestra linear, uníssona, não vai comunicar. Ela precisa ter uma cadência musical, ela ir pelas diversas notas, não é? Se a gente fosse mapear o que você acabou de falar agora, você estaria numa escala só, em 2 ou 3 notinhas. Você lembra quando eu falei da literatura, que ela é música também? É música. Ela é música o falar também. é música. Ela é música. Aliás, o som é imprescindível na vida da gente, né? É verdade. Se não houvesse som, gente... Vocês já imaginaram, né, uma pessoa numa solitária, por exemplo? Né? É isso que eu fico imaginando, uma pessoa numa prisão, numa solitária, num silêncio absoluto, sem ter com quem falar, palavras. Sem trocar palavras, sem nada. Você já nem exercita mais a tua capacidade comunicativa. Por isso que é outra coisa que precisava melhorar nesse Nem Brasil, a tua aparência mais, porque não existe o outro para você, né? melhorar a sua aparência para se ver como o outro, não tem um espelho. É aquele mundo reflexo. Que a gente deseja tanto que se modifique, né? Você atua ainda na área da psicologia analítica? Eu nunca atuei na área de psicologia analítica, né? Eu fiz uma formação como psicanalista clínica também e tenho uma especialização em psicologia analítica e fiz uma formação também como em terapia holística também. Né? Eu também tenho, mas eu exerci a função de psicanalista por pouco tempo. Na verdade, a minha conexão com a psicologia, com a analítica e com a psicanálise é mais para compreensão dos fenômenos comunicativos, para a minha atividade de coaching,
para a minha atividade. Que também você faz. Eu faço também, né? As palestras que eu dou. Eu dou palestras para executivos, para políticos, para comunicadores e tudo mais, para compreender melhor aquilo de que eles necessitam e para dar uma formação melhor para todos eles, né? Uma formação mais adequada às necessidades deles. É necessário conhecer também os aspectos psicológicos, né, que norteiam a comunicação, né, que informam a comunicação. E eu estou vendo aqui, existe uma diferença entre a psicologia analítica e a convencional? Não, psicologia, aí que está, a psicologia analítica é a psicologia junguiana, que nós estamos falando aqui, é a psicologia que segue os parâmetros de Carl Gustav Jung. Isso daria uma outra entrevista, daria um curso gigantesco. Pelo tanto que eu ouço pessoas citar Jung, Freud foi o pai da psicanálise. O Jung também teve um grande papel, né? Ele foi o discípulo mais brilhante de Freud, que Freud escolheu para disseminar suas ideias, mas a um certo ponto os dois divergiram, né, por uma série de razões. E então ele desenvolveu o seu próprio sistema, pelo visto é mais estudiosa sempre, de Jung, sim, mas sempre se sentindo tributário de Freud, né? Sempre não esquecendo nunca do criador, rejeitando né? o seu criador. Nunca e o que seria, Silvia, você comentou agora há pouco, terapia holística? Bom, na verdade, essa não é bem a minha praia, né? Eu fiz brevemente uma qualificação como terapeuta holística, mas a terapia holística é uma terapia que vê o ser humano como um ólon, ou seja, como uma totalidade. Ólon, como é que escreve? Ólon, com H. Como uma totalidade, como um todo, e como parte de um todo. Né? Então, é uma terapia que seria integrativa. Né? Que deu, e é mais ligada ao etérico? Ou não necessariamente? Não necessariamente, necessariamente. Né? Mas ela vê o ser humano como um todo e como uma entidade orgânica que faz parte de um outro todo, que é o todo cósmico mesmo. Né? É o todo cósmico. Eu queria, nós estamos quase terminando o nosso programa, você tem algum outro conto que você pudesse ler pra gente? Conto seria, acho que um pouco longo, né? Você gostaria que eu lesse algum conto? Não, eu gostei Quanto tanto tempo do seu... temos? Não, um poema. Lê um outro poema, porque eu gostei outro tanto poema? do seu poema. Tá, tem aqui um poema que eu acabei de publicar num blog em Portugal, acabou de ser publicado num blog em Portugal. Eles me pediram uma contribuição para o blog que chama Flor de Esperança, e que fazia anos, eu acho que se não me engano fazia 16 anos. Né? É um portal, que eu não me lembro o nome exatamente, é portal CEN, C-E-N, se vocês procurarem na internet. Então, como era para o portal Flor de Esperança e eles estavam fazendo anos, eu escrevi um poema chamado Quando a Esperança Faz Anos. Ah, que lindo! Quando então, a Esperança Faz Anos. Silvia, que está enriquecendo o nosso programa, eu já fiquei emocionada mais de uma vez. Vamos lá, e como Silvia. eu passei dos 25 anos, eu vou te pedir licença para pôr os óculos para ler, perfeitamente. Certo? Vamos lá. Quando a Esperança Faz Anos. Quando a esperança faz anos, o sol nasce mais cedo, se põe mais tarde. O mundo rejuvenesce. O coração arde. O céu veste azuis jamais pintados. A vida desvela eventos não flagrados. Os sonhos e delírios são dourados. Os meios são benditos. Os fins, infinitos. As guerras deflagradas, abortadas. As sagas e histórias encantadas. As lendas e verdades decantadas. As musas e medusas são cantadas. A esperança não tem limite nem fronteira. Ela é a paixão e a bendição, quando beira a loucura mais inocente e pura. Insana saúde e vivaz doçura. O aniversário da esperança é certeza do futuro. Redenção e elevação da humanidade. Festa e homenagem à eternidade. Nossa, gente, é tão enriquecedor trazer um tema como esse de literatura e ter o orgulho de estar recebendo aqui a Silvia, que eu queria mais meia horinha de programa para a gente poder comentar mais coisas. Eu queria agradecer de coração, Silvia, você ter dedicado o seu tempo. Eu sei que você não mora aqui em São Paulo, está em Alphaville, pega aquele trânsito. Você poderia deixar uma mensagem para os nossos internautas? Eu gostaria de deixar essa mensagem de que eles não se esqueçam, nesse mundo
ensandecido, enlouquecido pela busca do mais, do possuir, consumir, buscar mais o ser, a conexão, a reconexão, a religião no sentido de um religamento com o self, um religamento com o teu centro mais sagrado, com a tua intimidade, com o teu ser. E um religamento com o teu ser é um religamento com o coletivo, com o outro, com a humanidade. Não se esquecer disso nunca. Fazer tempo, criar parênteses nesse tempo enlouquecido de correria para meditar, para criar, para respirar. Respirar poesia, respirar literatura, respirar música, amor, arte, conexão. Silvia, muito obrigada pela sua presença, agradeço demais e complementando sobre o que ela falou de religião, que é o religar, eu diria que a gente precisa, com a comunicação, lembrar do significado da comunicação, é comum ação. Então, há que se haver esse religamento e a comunicação. Vamos lembrar disso para a gente poder tornar esse universo em que vivemos melhor. Até a próxima quinta, que nós vamos falar de um assunto muito importante e eu vou deixar aqui vocês com uma curiosidade que só saberão na semana. Até lá, obrigado, até mais.